Fala turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer uma análise da Ultrapar UGPA3. Vamos entender se é o momento de comprar, de vender essa ação, beleza? Mas sem perda de tempo, vamos lá. Já vou te pedir, já se inscreve no canal e já deixa seu like aqui para poder ter outras análises de ações, beleza? Vamos lá. Vamos analisar então o gráfico aqui da Ultrapar UGPA3. Vamos primeiro olhar o gráfico semanal. O gráfico semanal que nos indica uma tendência mais de longo prazo. Quando nós vemos aqui, colocamos o gráfico semanal desde o início, desde o IPO dessa empresa, nós verificamos o seguinte: ela estava em uma tendência de alta forte desde 2003, 2002, na verdade, e essa fez uma linha de tendência de alta, como nós podemos ver essa linha aqui. Após o rompimento, lá em 2020, ela rompeu essa linha de tendência de alta para baixo, mas ela já vinha numa queda já forte. Isso fez com que ela perdesse, então, a linha de tendência de baixo, retestasse essa linha de tendência, que agora virou uma região de resistência. Anteriormente, ela era uma região de suporte, agora virou uma região de resistência e voltou a cair. Isso indica que o preço dessa ação pode sim continuar essa queda, esse período de queda. Como nós observamos o seguinte, nós observamos aqui que após a pandemia ela sofreu uma queda forte, aí chegou a valer R$ 9,75 e ela ultrapassou os R$ 20 novamente com a recuperação pós-pandemia. Contudo, no segundo semestre de 2021, ela anunciou uma redução da sua lucratividade. E isso afetou demais o mercado, demais as ações. Por quê? Tudo que afeta o lucro de uma empresa, o preço da ação também vai ser afetado. Os investidores, eles veem isso com maus olhos. Por quê? Se a empresa não está dando lucro, quer dizer que o preço daquela ação está cara, pode estar sendo considerado cara. Eu vou mostrar mais para frente como que é isso no balanço patrimonial dela. Contudo, quando nós olhamos o gráfico aqui semanal, nós vemos que essas ações dessa empresa, ela está em uma tendência de baixa de longo prazo. Nós observamos aqui, gráfico semanal, média móvel de 200, que é essa média móvel em azul aqui, ela está em uma tendência de baixa. Média móvel de 80, ela está em uma tendência mais lateral para baixa, indicando que sim, ela está estagnada em um prazo aí de 80 semanas, mas em um longo prazo aí, tendência de baixa, com essa média móvel apontando para baixo. Quando nós vemos aqui a média móvel de 20, que é a média móvel mais de curto prazo, nós vemos aqui também média móvel de 9, indicando sim, confirmando essa tendência de baixa que essa empresa está. Então, em uma tendência primária, quando nós olhamos em uma tendência primária aqui, nós observamos sim que ela pode estar entrando num momento de reversão. Isso caso a questão da lucratividade patrimonial não mude. Se isso não mudar, automaticamente essa empresa terá um problema com relação às suas ações, o preço das suas ações. No gráfico fundamentalista, ela está com PL um pouco mais alto, então o mercado vê sim que essa empresa como uma empresa cara, e isso pode também justificar essa questão dessa tendência de baixa que essa empresa está vivendo atualmente. Quando nós verificamos o gráfico dela aqui, no gráfico diário, nós observamos o seguinte: atualmente ela fez um fundo interessante. Ela fez um fundo aqui, neste ponto aqui, ultrapassou a média móvel de 20 períodos, voltou na média móvel, ultrapassou um pouco a média móvel de 20 períodos para baixo e apresentou aqui um gráfico, um candle, na verdade, de reversão. Se esse candle aqui, se esse movimento aqui fizer um rompimento deste ponto aqui, deste topo anterior, fazendo assim um novo pivô de alta, ela pode entrar em uma tendência de alta de um curto, médio prazo, já que, como nós falamos,
ela está em uma tendência de longo prazo, ela entrou em uma tendência de longo prazo de baixa. Então, possivelmente, se ela fizer este movimento aqui, subiu, como nós podemos ver aqui, rompeu a média móvel de 20 períodos, que é essa média móvel em vermelho, voltou a cair, não rompeu esse último fundo aqui, que é extremamente importante, que é uma zona de resistência muito forte, não rompeu e apresentou um candle aí de reversão. Como nós vemos aqui, nós temos um inside bar, que é neste ponto aqui, e nós temos aí o rompimento desse inside bar para cima. Isso indica que essa empresa, em um médio prazo, em curto médio prazo, pode estar dando um movimento de alta que poderia ser utilizado para poder fazer um swing trade. Um ponto de entrada aqui, inclusive já até passou esse meu ponto de entrada, que é justamente nesse inside bar. Ponto de entrada nesse movimento aqui, rompimento dele eu entraria comprado com meu stop ou na mínima ou no último fundo, ou na mínima do meu inside bar, que é esse candle que está engolfando, está sendo engolfado, na verdade, pelo candle anterior. Observe o seguinte, o que é o inside bar, gente? É para vocês entenderem. Inside bar é quando um candle fica menor do que a máxima e a mínima do candle anterior. Ou seja, como vocês podem observar aqui, este candle ele está menor do que este candle aqui, a máxima desse candle e a mínima desse candle aqui. Então isso é um sidebar. O movimento mais bonito que eu acharia seria justamente esse sidebar aqui, se ele fosse um candle positivo. E para vocês entenderem, candle positivo é esse candle branco, candle negativo é um candle preto. Essas cores podem variar de acordo com a configuração desse software aqui, que é o Profit da Nelogica. Então você pode encontrar esse candle aqui como na cor verde para indicar um candle de alta ou na cor vermelha para indicar um candle de baixa, como está nesse gráfico aqui, ok? Só para vocês entenderem como funciona. Então, possíveis pontos de compra, novos pontos de compra. Rompimento dessa máxima aqui talvez me daria um ponto de compra. Esse rompimento dessa máxima aqui está em 14,95. Eu colocaria 1 centavo acima deste ponto aqui. 14,96 seria o meu possível ponto de entrada. Contudo, gente, essa é uma operação de alto risco devido à tendência de baixa que essa empresa está. Observem que em uma tendência de médio prazo, ela está em uma tendência de baixa. Por que eu faria essa operação se caso eu talvez estivesse interessado em fazer essa operação? Justamente pelo rompimento do último topo, do topo anterior, fazendo um pivô de baixa, um pivô de alta aqui, rompeu inclusive os dois últimos topos. Esse pivô de alta aqui, nesse rompimento, como vocês podem ver, me daria para uma possível entrada com o retorno dessa ação, desse preço, e vindo a romper este ponto aqui. Se caso eu fizesse essa compra, como funcionaria? Seria basicamente o seguinte, o meu ponto de compra aqui ficaria em 2 vezes o meu possível prejuízo. Então eu compraria neste ponto aqui, como eu falei com vocês, no rompimento desse inside bar, meu stop nessa mínima aqui em 13,95, 1 centavo na verdade abaixo dessa mínima, com meu alvo 2 vezes. Meu alvo ficaria em R$ 15,37, seria o meu swing trade. Marlon, eu perdi esse ponto de entrada, eu posso fazer outro? Depende de como o seu stop ficará. Se o seu stop ficaria muito caro, eu não aconselharia um ponto de compra nessa ação. Observe o seguinte, essa ação aqui, se você comprasse, por exemplo, 1 centavo acima dessa máxima, ficaria aproximadamente um stop de quase 7%. Então eu já acho isso muito alto. Stop ideal 2, 3% aí, dependendo do preço, da volatilidade da ação, até 5%. Então esse seria o meu ponto de entrada, o meu ponto de partida com o meu stop e com o meu alvo. Nesse caso aqui, como é uma ação de alto risco para poder fazer um swing trade, igual como eu falei, pela tendência de baixa que ela está, para ela conseguir alcançar o 2 vezes o meu prejuízo, ou seja, 2 vezes minha possível perda, ela inclusive teria que romper este topo anterior em 16,22, pois o meu stop de ganho, ou seja, o meu
meu alvo ficaria em 16,39. Então, assim, eu acharia uma operação muito arriscada para um retorno alto, claro, né? Um retorno aí de mais de... Quando nós colocamos aí, o meu ponto de compra, na verdade, nesse segundo ponto de compra, até o meu alvo, seriam quase 10%. Excelente, seria uma lucratividade muito boa. Contudo, eu vejo essa operação como uma operação extremamente arriscada devido à tendência de baixa que ela está. Vamos analisar também, volta no gráfico semanal aqui, vamos analisar a respeito de onde esse preço veio tocar e até onde ele pode chegar. Quando nós colocamos aqui um Fibonacci, vamos até colocar as linhas de Fibo aqui. Quando nós colocamos as linhas de Fibo aqui, observamos que esse preço da ação ela veio justamente de encontro aos 38%, 38,2% de Fibo. Este aqui talvez seria um bom ponto de entrada se essa empresa ela estivesse em uma tendência de longo prazo de alta, mas como nós vimos, ela está em uma tendência de longo prazo de baixa. Tem uma série de coisas que para ela retornar, para ela retornar para uma tendência de alta, o que ela tem que fazer? Justamente romper e voltar para essa linha de tendência de alta que nós vemos aqui, que é essa linha de longo prazo aqui, e com a nossa média móvel de 200 virando para cima, que me daria um possível tranquilidade para poder fazer, por exemplo, um position trade, que seria uma operação buscando aí 20, 30% de lucro. Para longo prazo, buy and hold, não aconselho devido a essa tendência de baixa e devido a ser considerado um pouco mais caro, o preço dela, quando nós comparamos aí, está sendo considerado caro. Colocamos aqui, vemos que ela encostou aqui no 38,2 e começou a apresentar um retorno, começou a apresentar um ponto de reversão aqui de alta. Quando nós colocamos esse Fibonacci em um longo prazo, fica mais interessante ainda, porque o ponto de 38,2% de Fibo em um longo prazo desde 2002, que é quando acompanha essa linha de tendência de alta dela aqui, nós vemos que o ponto em que ela pegou nesse longo prazo, ela foi de encontro a esse longo prazo, é justamente o ponto onde encosta no 38,2 do longo prazo, que é em R$ 14,56. Ela chegou até R$ 13,44 e demonstrou assim um ponto de reversão. Então, como eu disse, se possivelmente ela não romper este fundo anterior aqui, isso pode indicar que ela está entrando em uma tendência de longo prazo, de curto prazo, de curto médio prazo, de baixa, e seria ideal para um swing trade, ok? Então este ponto aqui, este ponto que nós vemos aqui, desses 38,2, tanto de um médio prazo, né, do ano de 2020 até o ano de 2021, e de longo prazo, longuíssimo prazo, desde o ano de 2002, é um forte ponto de resistência. Quando nós pegamos um gráfico aqui mais limpo, nós vemos que... Deixa eu pegar esse gráfico mais limpo para vocês observarem. Observem o que eu estou falando aqui. 38,2% de Fibo de um ano para cá, de um médio prazo, e 38,2% de um longo prazo. Este aqui é uma forte região de resistência. Ou seja, se o preço continuar, se o preço não ultrapassar, não fizer um pivô de baixa aqui, que ele vai ultrapassar este fundo aqui, ele pode sim estar retornando a uma tendência de curto, médio prazo de alta, e para ele retornar em uma tendência de alta, ele tem que voltar e romper e continuar este ponto aqui da linha de tendência de alta de longo prazo. Assim, ele me indica que ele retornou para uma tendência de longo prazo de alta, com as médias móveis de 80, de 280 também subindo, ok? Quando nós vemos aqui o preço dessa ultrapar, quando nós comparamos aqui os fundamentos dela, vamos analisar aqui os fundamentos dela.
observamos o seguinte: o PL dela está em 20, ou seja, para quem faz buy and hold, esse PL eu considero extremamente alto. O PVP, já o PVP, ele está em uma média, até 2, ele é razoável. O meu PL ele tem que estar abaixo de 10 para eu considerar uma opção de compra para um longo prazo de uma empresa que tem dado lucro, que tem dinheiro em caixa. O meu ROI aqui, ele inclusive ele está abaixo, na verdade ele está um pouco acima da minha taxa de juros, mas está com a rentabilidade menor do que alguns títulos de renda fixa. O que é o ROI? É a capacidade da empresa gerar lucro a partir dos seus ativos, dos ativos dos investidores. Ou seja, ela tem um patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido, ele tem a capacidade de gerar lucratividade. Então, quanto maior esse meu ROI aqui, mais indica que a empresa ela tem uma lucratividade muito alta com um patrimônio líquido menor. Então, se a empresa aumentar esse patrimônio líquido, então a capacidade dela aumentar a sua lucratividade é muito grande. Então, esse meu ROI aqui, ele tem justamente essa indicação. Então, eu tenho sempre que buscar um ROI que renda acima, inclusive, da inflação e acima da minha taxa de juros, da minha taxa Selic. Quando nós olhamos aqui a nossa margem líquida dessa empresa ela é muito pequena, 0,82%, ou seja, do lucro bruto, do lucro bruto que ela tem da margem bruta, na verdade, que ela tem aí uma margem líquida de 0,82%. Então, não considera uma empresa boa para fazer, por exemplo, um hold, ou seja, comprar e deixar para poder receber dividendos e assim por diante. Outra coisa que eu posso olhar aqui é justamente o meu EBIT. O meu EBIT, o que é? É o meu lucro antes dos juros e dos impostos. Antes de descontar, então, os juros e os impostos, mas já foi feito o desconto, por exemplo, da depreciação e amortização. Esse meu EBIT, eu acho que ele é um indicador muito interessante. Por quê? Porque ele mede a capacidade dessa empresa, o quanto que essa empresa tem de lucratividade, ou seja, qual o lucro que ela teve, antes mesmo de indicar, de colocar ali no cálculo os juros que a empresa paga, os impostos que essa empresa paga, mas já foi retirado então a depreciação e a amortização. Quando nós vemos aqui, o meu EBIT aqui ele foi em 1,719 milhões, ou seja, 1,719 bilhões de reais. E quando nós olhamos aqui o meu EBITDA, que é o quê? Que é o lucro antes de descontar os juros, impostos, a depreciação e a amortização, que são a depreciação patrimonial que essa empresa tem naturalmente no decorrer do tempo, que é manutenções, essas coisas assim. Nós temos que buscar, gente, EBIT e o EBITDA crescente nos últimos anos. Nós observamos que em 2018 nós tivemos aí um EBIT de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Em 2019, 1 bilhão e 288 milhões. E em 2020, 1 bilhão e 768 milhões. Isso indica que ela está tendo uma variação do seu patrimônio, da sua lucratividade no decorrer dos anos. Isso que, apesar de que ela está tendo essa variação, mais importante que ela está tendo uma lucratividade acima de 1 bilhão, 1 bilhão e meio, isso aí, ou seja, uma constância na sua lucratividade. Quando nós observamos aqui o meu lucro líquido, observem que em 2020 nós tivemos aí um lucro líquido de 927 milhões, em 2019 400 milhões e em 2018 1 bilhão 132 mil. É interessante, turma, que nos 3 últimos anos essa empresa ela está tendo uma redução sim na sua lucratividade, mantendo constância, sim, ou seja, ela não está negativa. Mas essa perda dessa lucratividade aí, na verdade uma lucratividade líquida, isso influencia diretamente no preço da ação, como eu já havia falado com vocês anteriormente. Observem que, vamos colocar no gráfico desde o ano de 2019, vou colocar num gráfico até anual aqui para a gente poder entender isso aqui. Observem que
no ano de 2018, ela teve uma lucratividade alta e começou então a cair. Observem como que isso afeta o preço dessa ação. Em 2018 ela teve uma lucratividade, em 2019 ela reduziu esse lucro, em 2020 reduziu mais ainda, e em 2021 ainda o ano não se encerrou, mas está sim, como nós já ouvimos falar nos balanços anteriores deste ano de 2021, ele está em uma tendência de baixa que pode sim ser prejudicial para o preço dessa ação, desse ativo, ok? Então, gente, como nós podemos ver aqui, essa empresa é uma empresa que estava em uma tendência de alta, contudo, devido à redução dessa lucratividade, ela perdeu muito no seu preço, no seu valor de mercado, justamente devido a essa redução do seu lucro. E ela, até então, ela não está demonstrando uma tendência, um momento para poder, por exemplo, fazer um position trade ou, por exemplo, para fazer um hold dela. Está começando a demonstrar talvez um possível swing trade, mas é um swing trade extremamente arriscado, ok? Então, turma, vamos ficar atento com essa empresa, com as ações da Ultrapar, que ela pode sim, daqui um ano, 2 anos, ela voltar essa lucratividade, mas vamos ficar atento para quem quer investir nela, ok? Mas já adianto, não é uma indicação de compra, é apenas um estudo que nós fazemos do preço dessas ações, ok? Então, se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve no nosso canal, já deixa seu like, que nós vamos produzir muito mais conteúdos bacana para vocês, beleza? Grande abraço e fiquem com Deus.